Não estamos sós nos momentos de aflições. Essa é a quarta ministração sobre esse tema. E nós vamos ler em Provérbios 19, versículo 23. Diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Amém? Glória a Deus. Bom, essa palavra temor, dentro do nosso vocabulário, em algum momento mal utilizada, até porque a palavra temor, terror, medo, elas se misturam em muitas situações. Elas acabam traduzindo de uma forma diferente do que a palavra de Deus nesse sentido está nos apresentando. A palavra yaré no hebraico, que significa respeitar, honrar, obedecer a alguém de uma forma intensa, é a palavra que traduz bem essa questão do temor ao Senhor. Essa expressão temor ao Senhor, temer a Deus, ela, ao longo de toda a palavra, ao longo de toda a Bíblia, ela chega a ser apresentada em mais de 400 vezes, né? Essa expressão de temer a Deus, temor ao Senhor. E é um Deus que, assim como um pai que ensina o filho a respeitar, a criança, ela nasce e ela não vem com o ensinamento de respeito. A maior prova é que quando ela já chega ali, a maioria das crianças quando nasce fazendo aquela zoada ali, fazendo aquele choro, né? E de repente algum pai quisesse falar assim: não chore mais baixo, ela não vai atender nenhum comando, porque ao nascer ela não tem ali aquele respeito, né? Ela vai aprender sobre isso. Com o passar do tempo, ela vai entendendo o que é respeitar ao pai. Da mesma forma, nós nascemos de novo e vamos aprendendo sobre esse temor, escolhendo a relação de respeito para com Deus, aprendendo, né, a tratar o nosso Deus, o nosso Pai, a expressão de respeito nas palavras, no comportamento, nas atitudes. E a palavra diz que essa relação de respeito para com Deus, de temor, né, o temor do Senhor, essa relação com Ele, conduz, né, à vida. E nós estamos vivendo uma vida que foi entregue a Deus em Cristo. Nós entregamos a nossa vida. E Deus está nos falando, sua palavra, como viver nesse rumo de vida. Ou seja, para você ter uma vida longa, protegida, guardada no Senhor, o temor do Senhor conduz a isso, faz com que você viva bem. A melhor vida que você pode ter aqui nessa terra, nesse plano físico, é viver uma vida respeitando a Deus. As atitudes de desrespeito para com Deus, de desobediência, de desonra para com Deus, elas vão abrir a porta para a visitação do mal. Então nós temos que permanecer nessa relação de obediência, de respeito, de honra, em tudo, nas nossas atitudes, com a nossa fé. Situações que aparecem diante de nós querendo provocar a ausência de respeito a Deus, e nós temos que permanecer firme. Situações que querem seduzir você a envergonhar a Deus. O temor do Senhor, ele é aplicado em todas as áreas de nossas vidas. Tome cuidado quando você desrespeita a Deus. Tome cuidado quando você desobedece a Deus. Tome cuidado quando você desonra a Deus. Isso está tirando você desse rumo correto de vida e abrindo a porta para a visitação do mal. E a grande verdade é que Deus não quer que o mal te visite. Deus é poderoso, é grande, é bom. Para aqueles que já escolheram Ele por Pai em Cristo, Deus, Ele quer manifestar a bondade dele sobre você, protegendo, guardando. O que você não pode fazer é ter comportamentos que te afastem dele. Eu até acredito que não é do caráter divino largar, assim como aquele pai do filho pródigo que
tentou convencer o filho a ficar na casa, mostrando para ele o que tinha, mas o filho resolveu sair, resolveu ter uma atitude que distanciasse ele do pai. Então nós já sabemos pela palavra, Isaías 59:12, o que causa a separação das nossas vidas para com Deus. E você já deve saber coisas que, à medida que são feitas, te afastam da presença de Deus. E você tem que tomar cuidado para que essa distância do Senhor, por você não ter esse respeito, temor, né, de alguma forma possa te aproximar de coisas ruins que você mesmo não quer para a sua vida. O temor, o respeito, ele deve ser praticado. E é interessante porque esse respeito, ele, em nossas vidas, até antes de temer a Deus, você já vai praticando ele. Por exemplo, seus pais, de alguma forma, já em algum momento te cobrou respeito. Me respeite, né? Fala assim, sou seu pai, eu sou sua mãe. E tudo isso já é um exercício de temor, porque existe esse temor também horizontal. Já a gente fala um pouquinho mais sobre a diferença desse temor horizontal para o temor para com Deus, que seria talvez o vertical. Essa dimensão humana, não é? Existem pessoas que estão em uma linha de respeito sobre nós, por exemplo, os pais, as autoridades constituídas. Quando você, por exemplo, encontra pela rua, eu já dei esse exemplo, dirigindo um carro e encontra ali um guarda de trânsito que manda parar. Às vezes você não quer parar, mas tem que parar, ele mandou parar. Então existe autoridade. E a prática do temor, do respeito, ela deve existir. É evidente que até para respeitar as pessoas, a palavra nos dá o norte de como fazer isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos o cuidado divino para ensinar você o que deve ser respeitado, o que não deve ser respeitado também. Por exemplo, a palavra de Deus diz em Jeremias 1:8: não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esse não temas, essa palavra não temer, né, diante deles, já tem a conotação aí do medo, ou seja, não tenha medo diante dele. Mas de alguma forma também, em algum momento, existem situações onde somos confrontados naquilo que nós cremos, que muitos vivem um falso respeito, né? Um falso respeito. Vamos pegar um exemplo mais do cotidiano que tem agora. A igreja, a sociedade, todos que vivem em um país começaram de alguma forma a se relacionar mais com essas questões públicas. E nós percebemos que as autoridades, elas estão aí. As autoridades, elas estão aí. Mas nem sempre as autoridades, elas vão tomar decisões. Tem países, por exemplo, que seguem linhas ideológicas contrárias à igreja. E é por isso que eu não sou favorável a nenhum tipo de grupo político que preguem contra a fé, por mais que tenham ações que alguns consideram boas, de dar isso, dar aquilo, mas se a essência daquele grupo nas outras sociedades é contrária à igreja, nós não podemos ser comprados, igual aquelas criancinhas que recebiam uma balinha para ir atrás do moço, e o moço levava para o carro e depois o moço ia fazer uma coisa bem ruim com ele. Então tem muita gente ingênua, né? Muita gente criancinha, que por causa de uma bolsa, por causa de uma coisa, por causa de acontece muito isso em época de eleição. O político vem, faz uma coisinha por você, só que depois vai fazer um estragozão e você é culpado por isso. E nós já fomos enganados. Não fique achando que só você já foi enganado, não. Muitos já foram, inclusive eu já me sinto muito enganado por muita gente. E esses que são constituídos como autoridade, que Deus permite chegar, muitas vezes, vamos pegar exemplos de outros países, de cristãos que foram colocado diante de uma situação de morte e perguntado se largava Jesus ou morria, e muitos
afirmaram que não largariam e morreram, eles naquele momento estavam expressando desrespeito, né, pela autoridade que estava mandando ele negar Jesus. Mas diante de Deus eles não estavam fazendo errado. Já vai ficar claro o contexto no livro de Atos aqui. O que eu quero falar para você é que existem situações que nos confrontam e nós temos que entender o que deve ser respeitado. Jeremias, sendo enviado por Deus, tinha uma missão diante de autoridades que o próprio Deus na presciência sabia que o que essas autoridades iam querer seria diferente da vontade de Deus. E Deus já afirma para ele: olha, não temas diante dele, pode ir. Mesmo que o seu pensamento seja diferente, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Ou seja, nós devemos permanecer em Deus, respeitando ao nosso Deus, mesmo nas situações que venham confrontar a nossa fé de uma forma tentando provocar o medo. Nós não devemos ter medo. Seria, por exemplo, uma situação, alguns já viveram isso, o filho vai e aceita Jesus e os pais são de outra religião. E aí os pais começam a utilizar a autoridade paterna para querer dizer para que não, você não deve estar nisso. E aí, você faz o quê? Vai respeitar os pais? Vai ter medo? Vai temer aos pais? Existem situações que criam confrontos de autoridade. E aí você tem que entender o que está escrito em Atos 5, 29, que diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você vai ver que Deus, Ele não vai te impulsionar uma vida de desrespeito. A maior prova disso, eu até coloquei no YouTube um vídeo sobre isso, sobre autoridade. Romanos 13 fala sobre que Deus constitui autoridade, e Deus fala sobre não se insurgir contra elas. A palavra manda respeitar as autoridades constituídas, mas os apóstolos, Pedro e os apóstolos, afirmaram que existe aí uma escala de poder, e importa obedecer a Deus. Quando alguma autoridade, seja familiar, seja pública, qualquer uma, está te colocando uma ordem, e essa ordem está te forçando a desobedecer a Deus, aí você já sabe quem deve obedecer. Seria mais ou menos assim: você trabalha em um lugar, ama lá o que faz, tem um patrão que é gente boa, mas aí o patrão faz um negócio errado e aí pede para você mentir. E aí você sabe que se mentir vai ajudar a empresa, vai ajudar o patrão, mas se você mentir vai desagradar a Deus. E aí você vai fazer o quê? Vai obedecer a ideia do seu patrão ou vai obedecer a ideia de Deus? Existem muitas situações que vêm para provar a nossa fé. E nós temos que permanecer nessa relação de temor para com Deus. Respeitar o que Deus nos diz em sua palavra. Eu já vi muita gente padecer por confiança humana. Confiança humana. Eu já vi pessoas falar a seguinte frase: eu vou respeitar o meu médico porque é ele que é a última palavra sobre a minha vida. E pagar com a vida. Deus pode usar autoridades, inclusive autoridades na área da saúde, Ele usa, desde que não haja uma tentativa humana de dar ordens acima das ordens de Deus. Essa relação de temor com o Senhor vai além também dessa relação com as autoridades. Envolve o seu comportamento diante das situações. Você está diante de um mal, como você está se comportando? Você está com medo? Se você está com medo, eu convido você a buscar mais a Deus. Pastor, mas eu tenho buscado. Busque mais. Porque quanto mais você buscar de Deus, mais o amor dele te preenche, mais ele está em você. É uma coisa tão simples isso. Você busca a Deus,
Deus é amor, então você está buscando esse amor de Deus. Quanto mais de Deus você tem dentro de você, mais desse amor você tem. E há um texto que diz, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, quanto mais de Deus dentro de você, menos medo você vai ter. É isso aí. Se você se esvaziar de Deus, se você começar a buscar outras coisas, ou se você não está fazendo uma busca correta, se você está misturando muitas coisas aí, é porque, deixa eu te falar uma coisa interessante. Buscar a Deus em um momento não significa que você apagou tudo que você já fez dentro do seu coração. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que buscar a Deus agora significa, pronto, Deus está totalmente dentro de mim. O que é buscar a Deus? É buscar a palavra de Deus, buscar a vontade dele. O que você consegue absorver nessa manhã? Olha que a pregação aqui vai durar 30 minutos. E tem gente que quando passa de 30 já está procurando outra coisa para fazer. Nem fica na transmissão toda. É estranho, porque às vezes a gente fica diante de um jogo de futebol 2 horas. E se for para a prorrogação, a gente fica. É estranho que tem gente que está emendando aí Netflix, né? Série atrás de série, 12 horas de programação. Mas na hora de ouvir a palavra, que confronta o comportamento, cansa rapidamente. Aí você absorve 30 minutos de conteúdo da palavra. Mas daqui a pouco você vai jogar no seu coração mais 5 horas de porcaria. E tantas outras coisas. O que é que está dentro do seu coração? Não, pastor, eu estou totalmente cheio de Deus. Como assim, se você não busca só Ele? Você busca outras coisas. Se é enchendo o seu coração das coisas de Deus que provoca a coragem, a força, se você encher o seu coração de outras coisas e ficar misturando, ora você está com coragem, ora você está com medo. Porque você vai se comportar por aquilo que você recebe no seu coração. Não é assim, chegar e falar assim, não, Deus, me toma por completo. Tem gente que tem essas baboseiras espiritual, bota a mão, não sei o que, aí a pessoa, você está cheio, irmão, você está cheio do que você come, do que você põe para dentro. E nessa manhã você está se alimentando, sim, mas seu coração aí já está cheio de coisa. Deus quer limpar, Deus quer cuidar, mas para isso você tem que buscar. Para isso você tem que realmente avançar em uma relação com esse Deus poderoso, uma relação de temor, de respeito, que vai exigir de você atitudes. E à medida que você vai amadurecendo, assim como nós que vamos alcançando uma certa idade, desculpa que eu vou lhe falar agora, o exercício do respeito, quando eu falo amadurecendo, na questão da idade, do tempo, às vezes fica até um pouco mais difícil, sabia? Já notou que menino de 15 anos já começa a saber o que tem que fazer, menino de 18 já é homem, já sabe o que faz, não pergunta para o pai o que vai fazer. Então tem muita gente que é assim, começa se relacionando com Deus, com aquela devoção, com aquilo que fala sobre o primeiro amor, né? Mas daqui a pouco não precisa de nada, sabe? Tudo mudou. E o que eu acho interessante é que na maturidade espiritual é inverso. Quanto mais você amadurece, mais dependente você fica. A maturidade física é assim, quanto mais você amadurece, mais independente do seu pai você é. Na maturidade espiritual eu vejo assim, quanto mais você depende de Deus, mais maduro você é. Já viu aquela história? Um cara de 18 anos, 20 anos, casou, aí fica ligando pro pai, pai faça o quê? Pai faça o quê? A pessoa, poxa pai, tu não é homem não, é? Ficar ligando pro pai para fazer tudo. Já quando a gente amadurece espiritualmente, para tudo a gente fala com Deus. E quanto mais você fala com Deus, mais maduro você é. Mais maduro na fé você é. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus. Quanto mais você entende como Deus fala, como Deus usa as pessoas. Autoridades que Deus constitui sobre a sua vida. Tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar com as autoridades constituídas por Deus. Quer um exemplo? Miriam e Moisés. Miriam, ela carregou Moisés em um cesto para salvar Moisés e botar no rio. E Moisés foi salvo, foi para casa de Faraó. Lá na frente Deus constituiu o bebezinho como líder sobre ela, sobre o povo. Miriam achou ruim. Você tem que entender as autoridades constituídas por Deus sobre sua vida. E não é fácil, porque esse comportamento rebelde, ele não somente se manifesta espiritualmente, mas pode se manifestar também na sociedade, com seus pais, com tantas pessoas. Às vezes Deus cria situações de tratamento para a gente respeitar, para a gente
ter uma postura de obediência para esse exercício cooperar na tua relação com Deus. Sabe aquela história? Se você não consegue amar a seu irmão que você está vendo, se você não consegue amar, como vai amar Deus que você não vê? E amor envolve respeito. Isso foi ministrado na sexta-feira. Depois, se você quiser assistir, falamos um pouco sobre isso. Se eu não consigo respeitar os pais que eu estou vendo, se eu não consigo ter respeito por pessoas que estão diante de mim, como é que eu vou respeitar a Deus que eu não estou vendo? É um exercício que nós temos aqui na terra. E não fique criando argumento na sua cabeça, como o filho que, ao falar com o pai, ele se acha respeitoso, mas o pai não acha que ele é respeitoso, que ele tem respeito. Não é o que você fala em relação a Deus, é o que Deus vê. Deus, ele sabe quem respeita ele. Deus, ele sabe quem dá ouvido à voz dele, quem está disposto a obedecer os comandos dele. Comandos difíceis, né, que Deus muitas vezes traz, como esse para Jeremias, que mandou ele novo e fazer uma coisa lá que começou a provocar nele aquele sentimento estranho mesmo lá de Josué, que quando Deus falou: você que vai conduzir, não temas. Mas seu coração tem que estar aberto a fazer a vontade de Deus. Confia no Senhor. Amém? Confia em Deus. Se Deus nos mandou fazer coisas, pregar o evangelho, fazer isso, fazer aquilo, sabe, nós temos que permanecer na vontade de Deus. Glória a Deus que ainda temos essa porta por onde o evangelho está chegando. E diante dessa situação tão difícil, não houve em nosso país nenhum tipo de ordem que mandasse parar de pregar o evangelho, porque aí nós estaríamos em uma posição de teste, assim como Daniel e tantos homens foram testados. Eu consigo ver uma porta criada por Deus, uma situação que é de cuidado, de preservação, de amor pelos irmãos. Mas se alguma autoridade tentar falar algo contra a nossa fé, querendo sobrepor a direção divina, vai se esbarrar tanto no Atos 5:29, que diz que importa primeiro obedecer a Deus, e também vai se esbarrar em Lucas 13:31, quando Jesus foi questionado por Herodes, que ele estava pregando. Ele falou: olha, diga para aquela raposa que eu vou continuar expulsando demônios e curando. Ah, mas Herodes não era autoridade. Por que Jesus respondeu assim? Porque Herodes queria parar o trabalho que Deus tinha ali confiado ao Senhor Jesus, que estava traçado para o Senhor Jesus. E assim nós vamos entendendo sobre esse temor ao Senhor, respeito a Deus, o respeito com as autoridades, sabendo que Deus constitui, mas não dá direito a elas querer passar por cima, né? Querer passar por cima da autoridade maior. Esse comportamento, ele é perigoso. Esse comportamento, ele pode prejudicar. Você quer um exemplo? Dentro dos lares. Não é machismo, não é pensamento errado. Por mais que as mulheres, elas hoje busquem o conhecimento, se desenvolva, Deus colocou o homem como cabeça no lar. Quando a mulher, ela passa por cima da autoridade do homem que Deus colocou, ela está criando uma situação de desrespeito, e isso atrai o mal, porque perdeu o temor ao Senhor. Ah, pastor, mas o homem que eu estou casado não é exemplo, não é isso, não é aquilo. Aí é uma outra situação. Se está tendo motivo para outras decisões, traição, isso, aquilo, a Bíblia fala também sobre divórcio, sobre adultério, aí é outro assunto. Mas nenhum tipo, não vai existir argumento contra a verdade. Tudo deve ser tratado à luz da palavra. Ah, por exemplo, o homem é a autoridade da casa, e aí ele está dizendo para a mulher fazer coisas. Por exemplo, você é de Jesus e o seu marido não é, ou podia ser o inverso, e seu marido quer pegar você e fazer alguma coisa que diante de Deus é errado. Sei lá, vamos ter uma relação a 3, a 4 com mais gente. Está errado. Biblicamente isso é pecado. Ah, pastor, mas ele é autoridade. Não tem essa de autoridade. Importa obedecer a Deus. Aí se aplica esse texto também.
Sabe, entender relações de autoridade é muito importante para a sua vida. E quando você se relaciona com Deus com respeito, com obediência, com honra, esse temor ao Senhor, você consegue entender como respeitar em cada situação. Você consegue entender como agir em cada situação. Talvez você esteja constantemente sendo testado nisso. Você é um pai, tem filhos em casa que estão te desrespeitando. Como é que você faz? O que a Bíblia manda fazer? Se a gente fosse parar para esse assunto, a gente ia ter agora um outro estudo, né? Mas a Bíblia te dá a resposta do que fazer. Talvez você esteja desrespeitando a Deus para poder passar a mão nos filhos, tendo atitudes erradas. É preciso olhar para a palavra e saber a decisão correta. A decisão correta de muitos que seguiam a Jesus ao longo da história conduziram para uma morte física, mas não para o fim da vida espiritual, e esses diante de Deus foram vistos de uma forma honrosa. Quando a Bíblia fala conduz a vida, não é só de vida física que nós estamos falando. De alguma forma, negar a Jesus para viver significa ir para a morte, perdeu a vida, porque Ele é a vida. E tem muita gente que talvez esteja com uma vida que aos seus olhos seja boa, cheio de dinheiro, cheio de coisas, mas diante de Deus é uma morte, porque você está fazendo coisas que te afastaram de Deus. Então isso aí não é vida. Tem gente que fala assim: eu estou aproveitando a vida. O que você está fazendo, desculpa que eu vou lhe falar agora, é aproveitando a morte, porque você está no caminho de morte, destruição de família, destruição de saúde. E mais, talvez você não esteja ainda vivendo algum mal sobre a sua vida visível, mas espiritualmente o caminho que você está seguindo é um caminho de morte. Nessa manhã, Deus está convidando você para uma relação de temor para com Ele. E se você já tem essa relação, Deus quer te conduzir a um temor ainda maior. Dá para você respeitar mais a Deus. A palavra de Deus em Gênesis 28, versículo 15 diz assim: eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido. Acho tão interessante como Deus é poderoso, e quando Deus promete, Ele garante. Eu não sei você, mas eu já fiz promessas que não consegui cumprir. E existem pessoas, muitas, que me fizeram promessas e não conseguiram cumprir. Mas tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Existe um Deus que é poderoso, que Ele fala e Ele cumpre. E quando esse Deus promete, tudo aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Promessas para a sua família, promessas de proteção para você. Se eu me refugiar em Deus, se eu fizer dele o meu refúgio, Ele vai cumprir a promessa de proteção sobre a sua vida. Se você for fiel a Deus, Ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Tudo aquilo que está prometido, nós não estamos pregando sobre promessa, mas o caráter do Deus que nós devemos manter uma relação de respeito, de temor, de obediência, de honra, é um Deus que promete o que cumpre. Então permanece em Deus, porque temer a Deus é confiar que tudo vai dar certo. Eu quero falar, se você está em Cristo e permanecer nele, vai dar tudo certo. Pastor, e se eu morrer? Vai dar certo. Você vai chegar onde Deus prometeu que você iria chegar. Você vai ver. Primeiro, uma coisa interessante para você que é cristão. Cristão não tem fim de história. Porque nós temos a vida eterna. Você não tem fim de história. Tem gente que vai dizer assim: mas no dia que você morrer eu quero ver. Mas eu não... A história de Jesus não acaba quando Ele morre. Fica claro, Ele ressuscita, Ele vem, Ele faz, está vivo. O cristão não tem fim de história. O que eu quero dizer para você é que em algum momento na história, não vou falar aqui no fim da história, porque você não tem fim da história, mas em algum momento da sua história, você vai olhar e vai dizer assim: com Deus tudo dá certo. Em Deus tudo dá certo. Então prefira essa relação de temor para com Deus. Se você está sentindo medo, invista no temor ao Senhor. Busque fazer isso. Isso é um caminho sábio para a sua vida. O cristão, ele, quando dá o devido temor a Deus, a palavra,
Isso vai produzir para você aquilo que a Bíblia chama de vida abundante. Vai ser a melhor vida que você poderia viver aqui na terra. E eu quero encerrar dizendo a todos que estão nessa relação de amor, os amados em Cristo: andemos no temor do Senhor. Ande nessa relação de respeito ao nosso Deus, ao nosso Pai. E você vai desfrutar da melhor vida possível aqui nessa terra. E após essa vida da terra, já que você não tem fim de história, você vai viver eternamente em um lugar prometido por Ele, que Ele vai em Cristo te levar para lá, conforme Ele prometeu. E você vai continuar glorificando Ele eternamente, porque o nosso Deus é poderoso e Ele é bom. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar neste momento. Meu Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado. E nesse momento eu oro com cada vida, aqueles que estão nos lares. Protege, livra de todo mal. E em especial nos faz absorver em nossos corações os ensinamentos que nos conduzem a uma relação de temor contigo. Afasta de nossa vida as sementes que nos conduz ao medo. Tira de nós, Pai, aquilo que não te agrada. E nos ajuda a te obedecer, a te honrar. Nos ajuda a fazer aquilo que é necessário para agradar o teu coração. Nessa manhã, onde nós estamos dispostos a receber tua palavra e colocar em prática, nos ajuda pelo teu Espírito, Pai, a praticar isso. E teu nome será glorificado através de nossas vidas. Essa é a nossa oração, na certeza desse temor para com o nosso Deus. E oramos em Cristo. A igreja diz amém. Glória a Deus.